Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Este é um conteúdo de Versity View, Tecnologia Online. O tema de hoje é História de Procedure e DML, Exclusão e Inserção de Dados. Eu sou Adriano Santos. Desde já eu peço para que você deixe o seu joinha, curta, compartilhe este vídeo, porque eu tenho bastante conteúdo para trazer de banco de dados Oracle. Este conteúdo de hoje é aplicável no sistema gerenciador de banco de dados SQL Server. E também eu posto conteúdo geek no canal. História de Procedure DML. Criaremos um procedimento armazenado que recebe um parâmetro de entrada e a partir de então executa duas ações, uma inserção e uma exclusão de dados. Para exemplificação, usaremos uma situação hipotética onde um Story de Procedure ele recebe um parâmetro referente ao número de registro, o RE de um funcionário de uma determinada empresa. No caso, ele está sendo demitido e precisamos atualizar alguns dados na base. Este procedimento irá deletar os dados do funcionário da tabela funcionários ativos e registrará os dados do funcionário demitido na tabela de funcionários demitidos, necessitando para isso apenas o parâmetro de entrada referente ao número de registro do respectivo funcionário. Tabelas exemplo. Temos a tabela de funcionários ativos, que consta dois registros, o do Adriano e o da Anne, juntamente com o seu CPF, o RE, o nome e o CPF. A tabela de funcionários demitidos se encontra sem nenhum dado. Os dados de um funcionário demitido contidos na tabela de funcionários ativos serão copiados em outra tabela, a fim de ficarem arquivados com o status de demitido. Em seguida serão excluídos. Para esta automação, será criado um procedimento, um Story de Procedure, armazenado, que receberá o parâmetro identificador RE, número de registro do funcionário, executando a partir daí um comando insert e um comando delete. O primeiro comando, create procedure, seguido do nome do Story de Procedure, SP_demissão. O parâmetro de entrada é um arroba seguido da instrução, RE, e o tipo de dado inteiro. Aqui vai a primeira instrução insert. Insert into tb _fun demitidos, que é a tabela dos funcionários demitidos. Eu utilizarei um select para selecionar os dados que eu quero que sejam copiados nessa tabela. Essa é a tabela em que ficarão arquivados os dados do funcionário que está deixando a empresa. From, de onde que eu vou extrair esses dados? Eu vou extrair esses dados da tabela de funcionários ativos. Segue após o from aqui o nome. A próxima instrução é o where, RE igual @RE. Eu estou dizendo aqui para a minha instrução SQL que os dados serão copiados na tabela demitido quando o RE do funcionário ativo for igual o @RE, que é o meu parâmetro de entrada, é o dado que eu vou inserir pelo teclado. Então, se eu tenho um funcionário com o RE 1, eu vou inserir como parâmetro de entrada do meu procedure 1, se esse é o caso em que eu quero que ele seja excluído da tabela de ativos e copiado na tabela de demitidos. Em seguida, após eu ter copiado esses dados na tabela de funcionários demitidos, eu vou deletar os dados da tabela dos funcionários ativos. O comando em questão é delete de onde? From, né? Delete from tb _fun ativos. Eu estou dizendo, exclua todos os dados da tabela de funcionários ativo quando o parâmetro de entrada for igual o RE da tabela de funcionários ativos. Então, se o RE do funcionário for 1, no caso lá ele copiou os dados e agora vai fazer a exclusão dos dados. Para a execução do comando, para a execução do Story de Procedure, eu vou utilizar o código identificador RE com o valor 1. E nós teremos os seguintes resultados após isso. Antes do Story de Procedure ser criado e executado, nós tínhamos a tabela de funcionários ativo com os seguintes dados. RE1 Adriano, seguido do CPF, e RE2 Anne, seguido do seu CPF. A tabela de funcionários demitidos sem dado algum, e após a execução do Story de Procedure com o valor do RE1, eu tenho o seguinte resultado. A tabela de funcionários ativo ficou apenas com o registro do funcionário Anne. Por quê? Porque o valor referente aos dados do funcionário Adriano, eles foram
copiados na tabela de funcionários demitidos e excluídos da tabela de funcionários ativos. Com o banco de dados aqui já aberto, eu já tenho criadas as duas tabelas. Eu vou visualizar como essas tabelas estão. Eu tenho a tabela de funcionários ativos com os dois dados, Adriano e Anne. Adriano RE1, Anne RE2. A tabela de funcionários demitidos eu não tenho nenhum dado. Na criação do Story Procedure, como nós já vimos, temos aqui os comandos Create Procedure, o nome do Story Procedure SP demissão, seguido do parâmetro de entrada @RE, tipo de dado inteiro, um int, as, o comando insert, que fará a inserção dos dados na tabela funcionários demitidos, a seleção dos dados que eu quero que sejam copiados na tabela de funcionários demitidos, que são o RE, vírgula, o nome, vírgula, o CPF, de onde serão extraídos esses dados para que possam ser copiados na tabela em que eu desejo inseri-los, da tabela funcionários, from, e o nome da tabela, TB funcionários ativos. Isso ocorrerá quando where o RE ele for igual o meu parâmetro de entrada, é simples. O RE do funcionário da tabela de funcionários ativos, ele for igual o parâmetro de entrada, ou seja, se eu colocar 1 no meu parâmetro de entrada, os dados referentes ao funcionário que tem o RE1 da tabela de funcionários ativos, eles serão copiados na tabela de funcionários demitidos e em seguida deletados da tabela de funcionários ativos, que é o comando que eu tenho aqui finalizando. Delete from, o nome da tabela que eu desejo que seja excluído os dados, que é a tabela de funcionários ativos, e, mais uma vez, quando o parâmetro de entrada for igual ao RE da tabela de funcionários ativos. Nessa mesma ordem, primeiro eu insiro os dados e depois eu deleto, eu executo a criação do meu Story Procedure, ele está criado e agora eu faço a execução do procedimento com o parâmetro de entrada 1 referente ao funcionário Adriano. Eu tenho aqui duas linhas afetadas. Vamos visualizar novamente as duas tabelas. Na tabela de funcionários ativos, eu fiquei só com a funcionária Anne. E na tabela de funcionários demitidos, eu tenho o funcionário Adriano. É isso, gente. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Fiquem todos com Deus e eu espero vocês aqui na próxima. Deixe o seu like, curtam, compartilhem e é isso. Um grande abraço.